Obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou conversar agora com Maria Paula Dallari Bucci. Ela é professora associada do Departamento de Direito do Estado, livre docente com doutorado e mestrado pela Faculdade de Direito da USP, coordenadora da Escola Superior Nacional de Advocacia Pública, que faz um trabalho espetacular, curso de especialização em Direito Público em convênio entre a FEDUSP e a Associação Nacional de Procuradores do Estado e do Distrito Federal, a ANAP, desde 2021. Ela coordena um grupo de pesquisa sobre Estado, Direito e Políticas Públicas. Foi visiting scholar na Universidade de Wisconsin, é membro do Conselho da Revista de Advocacia Geral da União e integra o Instituto Articule em seu Conselho de Governança. Foi presidente da Comissão de Coeducação da FEDUSP, presidiu a subcomissão para um novo projeto pedagógico da faculdade, consultora jurídica do MEC, procuradora-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de 2003 a 2005. Maria Paula está fazendo hoje, nesse momento, ela se dedica a uma pesquisa importantíssima, que é da articulação entre direito, Estado e políticas públicas. E está muito preocupada com como recuperar a capacidade do Estado de gerar políticas públicas de qualidade voltadas para o bem-estar coletivo da população. Maria Paula, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de vir falar conosco. Obrigada, Sérgio, eu que agradeço. Quero primeiro registrar minhas duas alegrias. A primeira é de estar aqui na FLI Araxá, esse festival de tanta inteligência, com tanta gente especial que a gente está tendo a oportunidade de ver, essa vibração, a vibração do público, música, dança. Isso aqui é o Brasil vivo, efervescente, em ebulição. Então eu quero fazer esse agradecimento na pessoa do Afonso Borges, figura querida que todos nós aprendemos a admirar e gostar demais. O segundo agradecimento é a você, para mim, um enorme privilégio, enorme responsabilidade, estar numa mesa mediada pelo Sérgio Abranches, que é alguém que a gente lê e admira e aprende. Então eu vou procurar tocar em pontos que acho que são relevantes também para ele, mas acho que talvez eu pudesse começar um pouco da razão de ser, por que eu estou aqui. Então, eu sou, como já foi dito, eu sou professora de Direito, professora da Faculdade de Direito da USP, e sou professora de uma disciplina chamada Teoria do Estado, que é lá no nosso arranjo, é uma das 3 disciplinas da área de Direito Público, junto com Direito Constitucional e Direito Administrativo. E é uma disciplina que pensa o Estado, que quer pensar qual é o papel do Estado. Mas ela vive uma crise porque, há um tempo atrás, essa disciplina foi criada no Brasil mais ou menos em 1930. Aliás, ela foi criada, mais precisamente, sob uma ditadura. Quando a ditadura Vargas, em 1937, a ditadura do Estado Novo se implantou, tinha um professor lá na Faculdade de Direito que dizia: eu não vou ensinar essa Constituição de 1937, foi uma Constituição baixada por um ditador. Isso aqui não é digno de ser ensinado dentro da disciplina de Direito Constitucional. Isso aqui eu não vou ensinar. E aí ele acabou demitido, e no lugar dele, para não ficar muito feio, a ditadura disse: não, nós estamos modernizando o currículo. Nós vamos criar Direito Constitucional e Teoria do Estado. Então, para dizer que aquilo não era só fruto da ditadura, era uma intenção de modernização. Então, isso começou desse jeito. Mas dali se seguiu que o Estado brasileiro, nos anos 30, nos anos 40, estava em formação. E depois, em 1945, vem a redemocratização, a Constituição da Democracia, de 1946. Aí tem um período de ebulição, de muita inovação de pensamento sobre o Estado, que tem um período alto e depois um período de declínio. Então, quando ele chega, e aí a gente pode conversar um pouco mais. Depois da Constituição de 88, é como se falasse pouco em Estado. Começa a se falar de outros temas, começa a se falar de democracia, começa a se falar mesmo de políticas públicas, mas não tem um pensamento sobre o Estado. E eu acho que faz falta ter um pensamento sobre o Estado, faz falta ter uma estratégia sobre o Estado. Essa estratégia é uma estratégia do mundo da política,
do mundo da civilidade, do civismo, da criação de um acervo de ideias compartilhadas, de um acervo de rumos compartilhados. E é por isso que eu me disponho a pensar sobre a história, pensar sobre os inventores do Estado, entender como é que essa sequência se deu e o que essa história pode nos trazer hoje de reflexão útil e interessante para o que nós vamos viver. E esse período de declínio, eu acho que ele também coincide, né, Maria Paula, com a própria crise do estado de bem-estar social no mundo capitalista, né? É verdade, é verdade. E aqui tem uma coisa interessante, porque a gente normalmente olha para fora, mesmo hoje o que a gente está vivendo, o período autocrático que a gente viveu no Brasil, ou que está vivendo, ou que está terminando, acontece simultaneamente com o que está acontecendo nos países centrais, né? A gente teve a autocracia de Bolsonaro e a autocracia de Trump. E talvez o Trump nos Estados Unidos fosse mais chocante, porque é um país que se orgulhava de ser o centro, a referência da democracia. Aqui, como a gente nunca se levou muito a sério, e esse é um problema, eu acho, a gente acha que a gente está por baixo, que nós temos o tal do complexo de vira-lata, a gente acha que é normal, aqui no Brasil não funciona mesmo. Mas, pensando no estado de bem-estar, o estado de bem-estar é uma grande referência na Constituição de 88, é alguma coisa que o Brasil segue perseguindo, né? Tem quem discuta se a gente já chegou a montar um estado de bem-estar, mas tem muita gente, muitos estudiosos, que entendem que sim, com as nossas características, mas a gente tem um avanço no Estado social, e acho que depois da Constituição de 88, a gente pode dizer isso. Pelo menos nos 3 grandes sistemas, a educação, com todos os problemas e limitações que ela tem, ela melhorou muito. E eu participei da gestão do Ministério da Educação, na época do 2º governo Lula, quando era ministro Fernando Haddad, eu fui secretária de Educação Superior, num período de expansão das universidades, num período de expansão dos institutos federais, e aquilo era uma política importante. Ao mesmo tempo, a política de saúde se estruturou, a política de assistência social se estruturou, então a gente pode ter, acho que a gente pode falar que a gente tem um Estado social como ponto de partida, para ser desenvolvido, para ser estruturado, para ser melhorado. Só que ele não é idêntico ao que aconteceu na Europa. Na Europa, eu acho que tem um aprendizado importante, que é o grande desenvolvimento do estado de bem-estar. Ele não acontece numa onda só, né? Ele acontece na Alemanha no fim do século XIX, mas ele vai se expandir e se estabelecer depois da Segunda Guerra. E isso, para nós, especialmente para quem é mais jovem, eu acho que serve como uma referência importante, um farol importante, para a gente dizer que da crise pode surgir alguma coisa melhor. A crise pode ser produtiva. E, aliás, tem o Mangabeira Unger fala isso, né? Será que nós temos que ir movidos a crises, nós temos que esperar a próxima crise para acontecer alguma melhoria, alguma coisa positiva? E o interessante, então, só para fechar essa ideia, é que, então, na Europa, você tem, depois da Segunda Guerra, os 30 anos de expansão do estado de bem-estar social. Depois, nos anos 70 e nos anos 80, aquilo começa a entrar em crise, porque começa a ter a crise do financiamento, são estados que impõem um custo para o Estado e começam a perder a sua base de sustentação política. No fim da década de 80 e começo da década de 90, vai surgir o neoliberalismo, tendo à frente as figuras da Margaret Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos, que vão questionar o chamado grande governo, o Big Government. E a Thatcher vai querer tirar o espaço dos sindicatos, que era a base de sustentação do Estado Social lá. Isso tudo no Brasil vai chegar muito depois. Então, o Brasil faz parte da chamada terceira onda dos países retardatários do Estado Social. Então, quando o Brasil for realmente investir energia política em fazer o seu Estado Social, a Europa está declinando, isso na Europa está em declínio. Então, eles estão começando a falar em políticas públicas, e lá, para querer dizer que você não ia mais pensar em políticas necessariamente universais, ia fazer políticas focadas, para menor custo, para atender melhor certos grupos. Então, nesse momento, se descola, né? Não tem essa simultaneidade desses dois movimentos. A onda brasileira coincide no tempo com o que vai acontecer nos países da África, em alguns países da América Latina, como a Colômbia, por exemplo,
e nos países do leste europeu. Então, a gente tem um movimento próprio e medidas próprias. E eu acho uma coisa importante, Sérgio, é que a gente, então, não repita a ideia de que tudo estava em declínio. Eu acho fundamental a gente recuperar a história da construção desse nosso Estado Social dos anos 2000 e dos anos 2010. Para que a gente não deixe colar na gente a marca de que a crise é só destruição. Ela é destruição e construção ao mesmo tempo. Ela opera na destruição justamente porque tinha uma coisa se estabelecendo, como, por exemplo, a política de cotas no Brasil. Política de cotas, que é de uma lei federal de 2012, já tinha sido iniciada 10 anos antes nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, na UNB. No fim dos anos, em 2009, isso é levado para o Supremo Tribunal Federal. Eu tive a honra de participar da audiência pública, representando o MEC na época, para defender a constitucionalidade das cotas, que era uma coisa contestada, uma coisa questionada. E então, depois, nos anos 2010, vem 2012, a lei aprovada, a lei implantada. Agora, esse ano, vai ser votada a lei que deve renovar, esperamos que renove por mais 10 anos a lei de cotas. Mas isso é um indicativo de que você não tem uma linha uniforme de que a destruição é só destruição. E eu acho, o que eu venho estudando, o que eu venho desenvolvendo, quando penso em políticas públicas, é a gente, primeiro, recuperar essa ideia da construção do Estado, não se deixar tomar pela ideia só da destruição, do desfazimento, do aniquilamento. Tem uma ideia, e que não é só na resistência, né? Você tem uma ideia de construção, de elaboração, de criação de coisas novas, que eu acho que é a ideia importante da gente marcar aqui. Essa coisa é importante. Quando você fala das cotas, né, você tem um artigo, tem um título muito interessante, o artigo é muito interessante, que é perguntando se as cotas precisam de um VAR, né? Mas eu, antes de falar sobre isso, eu queria te propor a seguinte tese. Depois da ruptura do Bolsonaro, eu fui olhar para trás e, na verdade, eu acho que a gente pode dizer que, do ponto de vista das políticas que são centrais para o Estado social brasileiro, houve uma continuidade e uma progressão, né? No governo Fernando Henrique, por exemplo, iniciou o processo de universalização da escola fundamental, né? Ao mesmo tempo, ele faz, na questão ambiental, os 80% de reserva na Amazônia, para quebrar um processo de desmatamento que vinha selvagem. Por outro lado, em algumas agências do Estado, eles já começaram a experimentar com cotas e tinha um programa muito tímido de Bolsa Escola, né? Quando chega faz a estabilização monetária. Quando chega o Lula, ele faz essa mudança no ensino superior que você falou. O SUS, que tinha na gestão do José Serra, tinha começado a ser operacionalizado, foi expandido, né? Então você tem uma certa linha de continuidade, que é exatamente o que a gente pretende quando a gente chama Estado, né? Quer dizer, a política pública que não diz respeito ao Estado, ela muda de acordo com a conjuntura do governo, mas a política de Estado ela tem que ter uma continuidade, né? E um processo de inovação do qual você trata também. Isso é muito interessante, marcar a continuidade. Hoje a gente tem mais tranquilidade de dizer isso. Na época, nós chegamos a falar que, no fim do governo Fernando Henrique, que era o entulho autoritário. Né, dá saudade daquele entulho autoritário, porque o entulho autoritário hoje é outra coisa. O entulho autoritário hoje é armamento, a população armada. É uma polarização que, como você dizia ontem, tornou muito difícil a condição do diálogo. Eu acho que essa memória é importante resgatar, porque você falava ontem de procurar o político calmo, né? Superar a polarização. E a superação da polarização, ela tem que ser feita com o resgate dessa memória. Aí duas coisas para marcar. O primeiro é que houve um ataque às políticas públicas enorme, enorme, né? O estrago que a política de educação vinha num processo de continuidade inédito no Brasil, né? Se a gente pegar hoje a política estruturante, o Fundeb, ela começa no governo Fernando Henrique, no Fundef,
depois ela é expandida com a emenda 53, depois ela é expandida de novo na 59 e, finalmente, na emenda constitucional 108, que é uma grande surpresa, que é aquela que torna o Fundeb permanente. Que foi em pleno governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele deixou o tempo passar e ia expirar a vigência do Fundeb, e todo mundo estava achando que isso ia expirar e ia ser o colapso do arranjo federativo da educação brasileira, que que teve um grande avanço. E, para surpresa de muitos, não só foi aprovado o Fundeb em caráter permanente, aumentou o volume de recursos, e isso foi um triunfo de governadores, de prefeitos, do Congresso, da sociedade civil organizada, mostrando que o Brasil está num outro patamar. Mas eu acho que é interessante a gente pensar nesse exemplo, porque eu acho que é interessante dialogar, inclusive, com perguntas e com questões que vieram ontem. Ontem foi feita uma questão muito, eu acho que central, e com a qual eu gostaria de dialogar, que perguntava o seguinte: como é que eu vou pensar em concertação, como é que eu vou pensar em diálogo, em polarização, num contexto de polarização, como é que eu vou dialogar com gente que não quer dialogar, com gente que só quer agredir, que só quer atacar? Porque se foi verdade que aconteceram essas coisas positivas em relação à educação, quer dizer, ela já estava razoavelmente estruturada e não foi inteiramente desmantelada, nós não podemos esquecer que teve muita gente, muita criança muito prejudicada pela pandemia, que não teve amparo nenhum, que está aí, quem estava se alfabetizando e não teve maior apoio, está aí correndo atrás agora. E o prejuízo não tem medida, não tem reparo. Então aconteceu isso. Como é que eu vou sentar para dialogar com alguém que fez esse tipo de coisa? Com alguém que chegou na saúde e disse: não, toma kit Covid, quer dizer, que era uma mentira sabida, e isso virou política de saúde. Como é que eu posso pensar em fazer aquilo que você também falava ontem, parar de olhar para frente e pensar em olhar um outro Estado, um Estado renovado, com uma injeção de democracia renovada, como foi falado hoje aqui também no belíssimo diálogo entre o Jamil Chad e a Juliana Monteiro, e ela contava um caso interessante. Ela disse que ela tinha participado de um encontro com bolsonaristas, e eu acho que ela postou a ideia de que ela ficou grata porque uma pessoa ajudou ela com o problema do carro. E todo mundo cancelou ela, dizendo: como que você está elogiando uma pessoa bolsonarista que pensa diferente de você só porque ela te ajudou com o problema do seu carro? Então, esse é um problema para a gente ter em mente hoje, se a gente quer pensar um Estado, pensar no Estado e na reconstrução da nossa democracia, que é uma preocupação que todo mundo tem. Se, por um lado, a gente tem essa base que eu estou dizendo, quer dizer, nós temos que abandonando a marca e o trauma que a pandemia, que o período da autocracia deixou na gente, no sentido de a gente ter só resistência. E eu acho que a saída, nós temos que começar a preencher um vazio de propostas e de ideias que não vão mais ser feitas como resposta e como reação àquele movimento autoritário e autocrático, que são a geração de novas propostas e de novas ações do Estado. Uma delas, a gente falava mais cedo, é a política de meio ambiente. Política de meio ambiente, hoje não é uma questão de escolha, hoje não é uma questão, é uma questão de sobrevivência. Mas ela, aparentemente, não é recebida como tal. Né? Não sei o que a gente está esperando para assumir nós protagonismo, liderança, que é uma coisa que já aconteceu em algumas políticas. Né? O que eu acho que acontece na educação é que, em toda essa baixa, no meio daquela crise política, no meio daquele ataque à democracia, você já tinha uma percepção, em vários setores da sociedade, como tem hoje, que a educação é uma coisa inadiável. Ela é uma condição de civilidade, é uma condição de cidadania e é uma condição de melhoria econômica. O Brasil não vai sair... Quer dizer, se você quer ter produtividade, quer ter competitividade internacional, quer atrair as melhores indústrias, quer preencher os empregos que existem na área de tecnologia de informação, você precisa ter educação, e a educação para valer,
para valer, que é uma coisa que os Estados Unidos fez em 1900. Nós estamos chegando muito atrasados, mas nós não podemos perder nem mais um dia. Então, para essa política já tem consciência. E para outras políticas, não só a gente não tem consciência, como eu acho que às vezes a gente repete sem perceber um discurso que um pouco culpa o Estado, que culpa eles, que culpa os vazios, mas como se o Estado, como se nós não pudéssemos ser os líderes do Estado, se nós não pudéssemos nos enxergar dessa maneira. Então, eu acho que tem um problema que é o mais emblemático para mim, talvez tão emblemático quanto do meio ambiente, mas do Brasil, é o problema da segurança pública. Porque a segurança pública, se a gente pensar no Estado, é o primeiro tipo de Estado que surge, quando surge o Estado moderno, depois das revoluções burguesas, o Estado não fazia indústria, não fazia, ou não era da mentalidade, não era da filosofia, não era da ideologia do Estado, ele intervia na economia. A ideologia do Estado era a ideologia do Estado liberal. O Estado devia garantir a liberdade das pessoas para que elas fizessem o que quisessem da sua liberdade. Mas a primeira garantia era a garantia da segurança. Hoje nós não temos nem essa segurança. E no Estado que a gente vive, a segurança é como já foi muito falado aqui, ela é o primeiro fator de divisão racial. Ela é a primeira, ela é uma divisão, ela é um divisor de águas na sociedade para dizer, olha, tem acesso, um pouco de acesso à segurança, a camada mais alta tem. A outra camada, não só ela não tem acesso nenhum à segurança, como a segurança é um instrumento para subjugá-la, é um instrumento a serviço do racismo, um instrumento a serviço da subserviência de uma parte da sociedade. E para minha surpresa, uma coisa que eu tenho pensado eu acho intrigante, é como o campo progressista não pensa em segurança pública, não tem resposta para a segurança pública, e ele acha que não é um tema para ele. Aliás, recentemente eu ouvi, era um encontro de tribunais de contas, e tinha gente que tinha vindo de partidos ditos progressistas, eles diziam, não, polícia não é problema para mim, segurança não é um assunto para nós. E eu acho que é o contrário, se a gente quer pensar no Estado contemporâneo, segurança é um problema para nós, porque antirracismo é um problema para nós. E antirracismo está na educação, mas está muito na segurança pública, porque ela é um instrumento poderoso a serviço do racismo. Inclusive, você fala uma coisa interessante num dos seus artigos, que é exatamente como que a gente deve pensar a segurança depois dos atos de 8 de janeiro, né? Quer dizer, depois da violenta invasão e destruição das sedes dos 3 poderes, fica patente que a gente precisa de uma outra perspectiva para a segurança pública, né? Isso, porque e também ontem foi dito isso, olha, se eu tenho alguém da extrema-direita que quer ir na base da pancada, nós só podemos responder na base da pancada. Uma vez eu estava num grupo de WhatsApp, um grupo ali da USP, e tinha muita gente com esse pensamento, dizendo, olha, tem gente que não tem conversa, porque eles não são democratas, nós temos que ir para o pau, né? É responder no tapa E eu acho que é o contrário. Se a gente responder na mesma linguagem, se a gente responder na mesma linguagem da violência, primeiro nós vamos perder o nosso lugar de legitimidade. Nosso caminho é pela construção das instituições, é pela construção do Estado, é por retomar, e eu até num certo momento na preparação dessa fala, a minha ideia era retomar o discurso o pensamento do Rui Barbosa, que é uma figura importante, cujo centenário está sendo comemorado esse ano, né, centenário da morte do Rui Barbosa, em 1923, e ele era uma figura que se notabilizou por ser um construtor de instituições, sob a democracia. E é uma coisa interessante, porque trazer essa figura, e eu tinha pensado em trazer a figura do Rui Barbosa, em diálogo com a figura do Oliveira Viana. Porque mesmo essa figura centenária, que é patrono do Senado, que é patrono da advocacia, que é uma figura quase que mitificada, ele, por outro lado, é muito atacado por uma outra corrente, que é simbolizada por essa figura, esse intelectual, que foi Oliveira Viana, que trabalhou sob o governo do Getúlio. Ele até não teve cargos públicos muito notáveis. O Oliveira Viana, ele chegou a ser convidado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não aceitou. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas, que é um órgão, diga-se de passagem, que foi criado pelo Rui Barbosa.
ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, que foi uma instituição também criada pelo Rui Barbosa e presidida pelo Rui Barbosa. Quer dizer, então, o Rui Barbosa era tido como um liberal, como alguém que não conhecia o país de verdade. E aí, em cima disso, eu acho que se criou, e eu acho que é importante recuperar esse diálogo, para dizer, primeiro, a polarização não surge agora. Ela já teve momentos na história do Brasil e de uma polarização que também não era conciliável. Né? Veja, uma figura notável como a Rui Barbosa, que teve uma presença, além da criação dessas instituições, ele teve uma presença, por exemplo, no funcionamento do Supremo Tribunal Federal logo no começo da sua existência. E traça uma linha que é importante na magistratura do Brasil até hoje. Por exemplo, ele participou ativamente da elaboração da primeira Constituição Brasileira, republicana, de 1891, e lá ele colocou uma garantia que era a garantia do habeas corpus. Hoje a gente conhece o habeas corpus como uma garantia ligada ao direito de ir e vir. Mas naquela época, e ele conhecia isso muito bem, acho que ele participou da redação desse dispositivo, era um remédio contra o abuso de autoridade no Brasil. E não só ele colocou isso na Constituição, como ele levou muitas vezes, como advogado, no Supremo, perante o Supremo, ele exigiu o cumprimento daquela garantia, a ponto de incomodar os poderosos. Ele foi sempre alguém que incomodou muito os poderosos. Então, a única emenda que essa Constituição teve, em 1926, foi para limitar o exercício dessa garantia. Quer dizer, não, agora habeas corpus, a partir de agora, é só para direito de locomoção. Porque aquilo estava incomodando. Então, o Rui Barbosa é uma figura que incomodou porque ele exercia aquilo que estava previsto em termos de direitos na Constituição. E outra coisa que mostra que ele foi um incômodo, mas ele era uma pessoa que incomodou e que era um incompreendido, na minha leitura. Eu acho surpreendente ele ser criticado como alguém idealista, alguém que tinha copiado a Constituição dos Estados Unidos e achava que o Brasil era Estados Unidos e que a democracia havia, assim, num estalar de dedos por conta dessa influência. Eu acho que essa crítica é injusta, porque entre as várias desafios que ele aceitou, ele foi candidato a presidente por 2 vezes. E contra o establishment, que era formado pelos paulistas, os meus conterrâneos, que não tinha para ninguém. Eles iam, discutiam a portas fechadas, quem ia ser o candidato, sacramentava, e a eleição acontecia a partir daí. E o Rui Barbosa desafia essa ordem, faz a chamada campanha civilista em 1909, 1910, perde, mas ele perde depois de ter gastado muita sola de sapato. Ele saiu pelo Brasil, fez a campanha para dizer, olha, eleição para presidente é uma coisa que diz respeito a todo mundo. Vamos participar, vocês podem opinar. E 10 anos depois ele participa de uma outra campanha, em 1919, quando aí a surpresa maior ainda, porque ele perde para o Epitácio Pessoa, que era um candidato que nem estava no Brasil, nem sequer estava no Brasil, e ele perde porque a regra era feita para isso, já era um jogo totalmente de cartas marcadas. Então ele participa da eleição para dizer que aquilo era um jogo de cartas marcadas e que ele ia desafiar, ele ia participar de qualquer maneira. E na primeira eleição dele, foi uma das poucas vezes em que o candidato vitorioso não foi vitorioso com 90% dos votos. É verdade. Ele teve uma divisão, foi muito mais apertado, embora vitorioso, né? Exatamente porque ele conseguiu, com a campanha civilista, conquistar muita gente, né? Exatamente. Eu acho que então, nesse sentido, é uma coisa para a gente lembrar. A história do Brasil é cheia de idas e vindas, e essa é uma contestação, e ela deixa o seguinte resultado. Não sei se você sabe que a magistratura brasileira, quando ela é comparada à latino-americana, ela é considerada uma magistratura mais independente, mais capaz de se separar. A magistratura, em geral, na América Latina, ela é muito influenciada pelos partidos, pelo jogo político partidário, que não acontece aqui no Brasil. Então, e a diplomacia brasileira também tem esse tipo de reconhecimento. É uma diplomacia altiva, independente, capaz de traçar a sua própria política. E eu acho fundamental a gente recuperar esse tipo de memória, esse tipo de história,
porque o Estado daqui para frente, ele tem que ser construído, ele não pode ser uma soma de fracassos ou uma soma... A gente precisa retomar a história, e tem uma história de políticas bem-sucedidas no período recente, que é o nosso ponto de partida para uma aceleração do jogo democrático e da construção de uma sociedade democrática e de um Estado democrático. Você falou uma coisa importante, Maria Paula, que é o seguinte, você estava falando antes, você dizia assim, não adianta ficar pedindo para o Estado, né? E você fala uma coisa interessante com a qual eu concordo muito, que o que a gente precisa são coalizões sociais para as inovações políticas e de políticas públicas, e aí então você subir da sociedade para o Estado, e não do Estado para a sociedade, né? Essa ideia é interessante. Eu quero recuperar uma pergunta que foi feita numa mesa de ontem, eu acho que até na sua mesa, que era sobre a movimentação da sociedade, a mobilização da sociedade. E aí eu me lembro do período, eu me formei no último ano de vigência da Constituição Antiga, né? E era um discurso, a Constituinte, e a Constituição que hoje a gente louva, ela não foi uma coisa dada, tinha muita resistência, inclusive no campo progressista, por esse receio da cultura liberal, dizendo, isso aí vai ser Constituição, uma folha de papel, vai ficar na folha de papel, nada não vai ter avanço nenhum, nós vamos perder tempo e nós vamos enganar a população. E houve todo um trabalho de um outro campo do progressismo, e o meu pai participou muito, meu pai era Dalmo Dallari, que morreu no ano passado, e ele foi até era chamado de caixeiro viajante da Constituinte. Ele não só acreditava na Constituinte, como ele saiu viajando pelo Brasil, tinha muito convite, e ia convencendo as pessoas de que aquilo era um momento, uma oportunidade, e ele falava muito nessa época na mobilização, formação de associação de bairro, gente de igreja, né, que foi quando começou o processo de redemocratização do Brasil, foi muito feito na base dessas células. Eu acho que hoje essa memória precisa ser resgatada, mas nós não podemos esquecer que a gente teve um período de democracia muito vigoroso. E tem um problema que é do funcionamento da democracia. Nós tivemos um jogo partidário, alternância partidária, isso não é pouca coisa, né? Um partido que concorre, perde as eleições e ele diz, eu vou me preparar para as próximas. Então isso até 2016 vigorou. E o trem começou a descarrilhar quando a parte das forças políticas começou a duvidar que esse fosse o caminho, né? Começou a achar que tinha atalhos por aí. Tem um problema para isso, que é a nossa regra partidária, a nossa regra eleitoral, é muito ruim, né? Nós estamos falando, o Estado renovado no Brasil, ele tem que incorporar, ele tem que ser um Estado antirracista, ele tem que ser um Estado da promoção, ele tem que ser um Estado da sociedade e do ambiente. Agora, como é que a gente faz isso se a representação ela é tão deformada? Nós temos mais de metade da população de mulheres e mais da metade da população é de negros e negras. E nós temos uma representação de mulheres de 18% e de negros e negras que não chega a 25%. Então é óbvio que tem uma coisa muito errada aí. E eu não acredito que nós vamos dar uma virada de mesa e fazer uma nova regra. Eu acho que a experiência que a gente tem no Brasil é incremental. Essas melhorias, a gente não pode correr o risco de perder os avanços que já foram feitos. Então, só para dar um exemplo e a gente fechar esse ponto, como é que a gente faz? Eu acho que a gente teve, por exemplo, as regras assegurando o financiamento para candidaturas de mulheres e candidaturas de negros. Aparentemente isso foi pouco, porque é muito fraudável, e depois os próprios deputados eles patrocinam anistias, né? Eles fizeram uma anistia por emenda constitucional, emenda 117, e está aí tramitando uma outra emenda, que é uma vergonha, que é a PEC 23, a PEC 9 de 23, que ela vai pegar aquela anistia e esticar um pouco mais para anistiar de novo quem descumpriu a regra. Então, nós não podemos aceitar descumprimento das regras que foram feitas para fortalecer a democracia. Aqui precisa ter uma grita geral. E voltar, e aí você sabe, estudou isso melhor, eu aprendi isso com você nos seus trabalhos e tudo, que é a organização dos partidos, o funcionamento dos partidos no Congresso. Esse é um problema para a sociedade civil.
Eu volto quando a gente fez a reforma do currículo lá na Faculdade de Direito da USP. Uma das perguntas que se fazia é como é que a regra eleitoral, uma coisa tão importante, e ela parece que é um tema para especialista, parece que ela não é um problema nosso, é uma coisa ali que ficou uma regra tão complicada que ninguém entende, vamos deixar aí meia dúzia de advogados, vamos deixar o TCE decidir como é que funciona. E eu acho que não, esse é um problema para a gente pensar. Sem querer refazer do zero, porque o perigo de refazer do zero é a coisa piorar muito, mas dá um passo muito importante. A representatividade das mulheres é uma coisa chave, fundamental, e representatividade de negros, negras, indígenas é uma coisa fundamental. O Congresso precisa espelhar o que é a sociedade brasileira para valer. Mas você sabe que é interessante você falar isso, porque eu estava percebendo recentemente, se a gente olha, houve uma diferença notável na propaganda partidária de antes para agora. Com a proibição da coligação proporcional, os partidos passaram a ter que buscar realmente voto por conta própria, né? Não pode pegar carona. Então estão todos eles fazendo programas, dizendo que eles são muito bons, mas basicamente querendo filiação, eles estão querendo enraizamento. Não é possível enraizar se não tiver as mulheres, se não tiver os negros, porque eles são a maioria da sociedade, quer dizer, não tem como você crescer com um partido político competitivamente se não for se abrindo para essas duas bases, né, que são majoritárias. Tem muitas ideias por aí. Uma das coisas para a gente olhar, e que é um dos caminhos para o antirracismo, quer dizer, todas as vias acho que a gente precisa explorar, a educação, participação no mundo do trabalho, mas a participação eleitoral, ela é tão crucial, ela é tão chave, que se a gente olhar para os Estados Unidos, ela foi a grande política que o Trump usou, inclusive depois da derrota eleitoral dele. Ele está indo estado por estado para sabotar e para desfazer todos os avanços e todas as garantias do voto dos negros lá. Então, lá não é voto obrigatório, não é em feriado. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de transporte, tem dificuldade porque não pode sair do trabalho. Então, eles vinham implantando, até enquanto ainda vigia essa convivência partidária, implantando uma série de pequenas medidas para garantir para todo o eleitorado o acesso a voto, né? Voto nas igrejas, voto antecipado, voto por correio. E a política dos trumpistas e republicanos foi criar dificuldade para cada um desses pontos. Não pode votar em igreja, não pode votar, se chegar depois o voto não contabiliza, para ir minando por aí. O que mostra que tem uma política muito central e muito importante que é por aí. Então, talvez seja o caso da gente lutar para ter lista e parar de ter esse sistema de financiamento que é tão fraudável, né? E frauda primeiro, anistia depois. Aí, daí 2 anos, frauda de novo, anistia depois. Isso não pode mais acontecer. Então, talvez esse seja uma briga. Criar a lista e a lista alternada. Homens e mulheres, a lista fechada, e aí não tem espaço para manobra. Tem uma coisa que se diz, primeiro, o Brasil vai passar por um ciclo, vai viver o fim de um ciclo político, que vai coincidir, o Jairo Nicolau é que fala isso, ele fala, não mexam nas regras de eleição e partido até que se complete o ciclo instalado com a emenda 97. Né? Até a gente ver todos os efeitos da proibição das coligações nas eleições proporcionais, porque vai diminuir o número de partidos, já diminuiu, e vai mudar um pouco a dinâmica de funcionamento. Mas a gente tem que cuidar da nossa democracia, ela tem que se revigorar. E essa acho que é uma agenda central, para a gente não se perder em muitas agendas menores e que trabalham com a ideia de que o Estado é o outro, de que o Estado é alguém que me oprime e que eu preciso me defender como só da opressão. Eu acho que a gente tem que virar a chave e dizer, se é que me permitem parafrasear o que a UNE falava, né? A UNE somos nós, nossa força e nossa voz, é o Estado social somos nós, nossa força e nossa voz. Nós temos que ter protagonismo, assumir, e acho que é o jeito, a gente falava do Bolsonaro, o anti-bolsonarismo nas políticas de segurança, porque foi uma deturpação, uma coisa inaceitável que acontece, por exemplo, com o uso da Polícia Rodoviária Federal para o risco de distorcer os resultados eleitorais.
Isso não pode acontecer. Então, isso vai ser feito pelos mecanismos punitivos, a atuação das corregedorias, etc., mas também por uma consciência nossa de que um órgão de segurança existe para defender a segurança dos cidadãos. Então, nós não podemos só falar a segurança deles, tem que preencher esse vazio com uma coisa nova, para ser construída a partir daquilo que a gente aprendeu a fazer no período democrático, que não foi pouca coisa. Eu concordo muito com o Jairo, que, de fato, quer dizer, a gente tem uma certa impaciência, né? A gente quer que faz a lei dá resultado imediatamente. Mas, na verdade, quando você muda a legislação eleitoral, você precisa de 2 ou 3 ciclos eleitorais para ela amadurecer e produzir todos os seus resultados. Enquanto isso, a coisa mais importante é isso que você falou, quer dizer, a gente precisa de valorizar o voto que a gente dá. A gente tem que olhar para quem que a gente está votando, porque o voto nos vacina contra os Bolsonaros. É a única forma de você se vacinar contra os Bolsonaros, né? Eu vou perguntar agora se alguém quer fazer pergunta. Nós estamos com 5 minutos, aí podemos fazer algumas perguntas aqui da plateia. Por favor. Olá, boa noite para vocês. Muito bom ouvi-los, especialmente a professora. Professora, eu também trabalho com teoria do Estado e políticas públicas e ainda acho de uma atualidade muito grande o capítulo sobre Estado Democrático de Direito da obra do seu pai, né, a quem eu rendo homenagem, e até hoje os alunos se impressionam com isso. E hoje eu utilizo o livro da senhora num programa de mestrado. Não foi tocado aqui, mas eu queria uma opinião, uma reflexão, se for possível da sua parte, sobre a justiça de transição no Brasil. Se isso foi um arroubo de um governo de esquerda, né, vamos chamar assim, atrás, e hoje ainda é um arroubo de um governo que está sendo chamado de centro-esquerda, ou a justiça de transição tem condição de ser pensada como uma política de Estado no Brasil, necessária e importante para a construção da democracia? Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pelo comentário. Fico feliz, né, de saber que nós estamos trabalhando aí na mesma área. Eu acho que, bom, a gente tem um exemplo o mais emblemático, é o da Comissão Nacional da Verdade, né, que pretendeu fazer uma grande revisão da história do Brasil, da história recente, das graves violações de direitos humanos, e cujo trabalho ficou inacabado, né? Eu acho que o relatório é um documento muito importante. A Comissão Nacional da Verdade foi criada, para quem não sabe, era uma aspiração, era uma demanda de que o Brasil fizesse a revisão do seu passado, e do seu passado em relação à ditadura, em relação à prática da tortura, em relação a graves violações de direitos humanos patrocinadas pelo aparelho de Estado. E isso, depois de muitas idas e vindas, foi criada a comissão no governo de Dilma em 2014. A comissão faz o seu relatório e entrega para a presidente Dilma. Ela tinha uma expectativa de que os militares fizessem uma revisão do seu posicionamento, especialmente os militares mais jovens, que não tinham compromisso com as graves violações de direitos humanos que tinham sido praticadas. Mas isso não aconteceu. E acabou acontecendo no Brasil, acho que um certo sentido, o pior dos mundos, porque a Comissão Nacional da Verdade não foi reconhecida como legítima pela esquerda, que achou que era pouco, achou que o relatório era brando e não indicava punições suficientes, e ela foi recebida com ódio por alguns segmentos militares que até muito recentemente queriam desfazer aquilo, queriam a réplica, queriam o direito à sua narrativa. E eu recentemente participei de uma sessão do filme 1985, que foi realizada lá na USP, e estava presente o Pedro Dalari, que é meu irmão e foi presidente da Comissão Nacional da Verdade, e estava presente aquele promotor argentino, cuja história é relatada no filme. E eles fazem um diálogo sobre a diferença de tratamento da justiça de transição na Argentina e no Brasil. E o Pedro falava que o Brasil, de todos os países da América Latina, se comparar a Argentina, Uruguai, Paraguai, foi o único que não puniu ninguém pela ditadura, né? Na Argentina houve punição e houve retrocesso, mas houve punição. Então essa é uma coisa que fica vagando por aí. Para fechar, eu acho que eu vejo até entre estudantes lá da faculdade querendo voltar, eu acho que a gente precisa ser criterioso em relação à reabertura daquele passado.
né? O Brasil tem até uma condenação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque protegeu e ocultou as práticas dos seus perpetradores das violações de direitos humanos, mas eu acho muito importante, nesse momento, a gente não deixar a impunidade desse governo recente, não deixar que ela aconteça. Não é punição exemplar, não é uma coisa... Tem que ser a punição na medida da lei. E a gente tem que trabalhar com a ideia de que a lei funciona. Isso é recuperar a ideia de Rui Barbosa, né? Instituições têm que funcionar na medida correta. Isso. Mais alguém? Então, eu vou fazer uma última pergunta. Nós estamos no finalzinho do nosso tempo. Mas a gente conversava antes, Maria Paula, e conversávamos sobre esse Conselho Federativo que está prestes a ser aprovado, né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está indo para o Senado. É a reforma tributária, mas é uma reforma tributária que tem um outro tipo de perspectiva de governança, né, de uma parte importante do Estado, que é a política fiscal. E você tem ideias muito boas sobre isso, eu queria te ouvir. Obrigada, Sérgio. Eu acho que essa pode ser um exemplo de uma coisa improvável, né? E é um bom tema para a gente embaralhar de novo a categorias muito certinhas e muito empacotadas que a gente tem. Essa reforma tudo nela era improvável, né? Uma reforma que vem sendo tentada há 30 anos. O sistema tributário brasileiro é notoriamente ruim. Teve um autor que escreveu nos anos 70 que chamou de manicômio tributário. Era tudo, não é agora, né? Sempre foi muito ruim e foi ficando pior. E aí depois da Constituição teve a guerra tributária, a guerra fiscal. E aí passou por vários governos e não era para sair. E os setores que vão perder, porque vão perder serviços, talvez o agro, eram contra. Mas aí, surpreendentemente, tem uma convergência, uma confluência de interesses e foi aprovada em 2 turnos na Câmara e vai ao Senado uma emenda que todo mundo acha que vai melhorar. Uns acham que vai melhorar mais, outros acham que vai melhorar menos. E acho que ela é um bom exemplo, primeiro, de que pode ter coalizão de forças, pode ter concertação em coisas e com aliados totalmente improváveis, né? Parte da esquerda, parte da direita, porque tem uma pauta, porque isso é realmente considerado como uma agenda de interesse de vários segmentos, porque ela tem uma coisa que eu acho importante, era um assunto muito complexo, mas que vinha sendo pensado, discutido, na ponta do lápis, faz muitos anos que foi criado aquele CECIF, né? O Bernard Api, que tinha sido secretário de governo, no primeiro governo Lula, depois ele segue trabalhando como técnico, tem muita gente da Receita Federal estudando, passa 10 anos estudando esse assunto. Então não é que veio agora, foi uma conjunção dos astros. Foi estudando, foi discutindo, foi se buscando solução. Então essa emenda, ela tem várias coisas, ela tem várias inovações. Ela tem uma regra de transição, a primeira regra de transição mais importante dura 10 anos. Nós vamos passar um ano só para saber um ano para saber exatamente quanto que se arrecada nos impostos. Hoje não dá para fazer. É uma conta que ninguém se arrisca a fazer, porque ninguém sabe quanto que a gente paga de imposto. Então nós vamos passar um ano na transição para calcular e depois para poder saber exatamente quem vai perder. E uma coisa fundamental é essa criação desse conselho federativo, que ele vai ter 27 mais 27 membros, ele vai ter 54 membros, 27 representando os estados e 27 representando os municípios. E essa composição é uma composição diferente, que foi a grita que o governador de São Paulo liderou, para dizer, nós não podemos ser tratados de maneira igual, porque é uma federação muito heterogênea. E se achou uma regra para respeitar essa heterogeneidade. Se vai funcionar é uma coisa que a gente não sabe exatamente. Mas eu acho, primeiro, que ela só foi possível por causa da experiência que o Brasil já teve, que foi positiva, com o SUS, por exemplo. O SUS tem uma parte do sucesso dele, para a gente não dizer que tudo é uma maravilha, o SUS, desde o tempo do Adib Jatene, todo mundo sabia que era um sistema muito bom, que tinha um potencial muito bom, mas que foi sendo desfinanciado. Falta dinheiro para fazer tudo que o SUS faz.
Se a gente quer que ele seja realmente democrático, ele precisa ser financiado com mais justiça, especialmente para os municípios. Mas, fechado esse parênteses, ele veio avançando e ele resistiu na pandemia porque ele tinha um acordo federativo. Quer dizer, lembram-se que quando deu a louca no Ministério da Saúde e todo mundo começou a falar de kit Covid, quem ia falar em defesa do SUS era o presidente, era um cara que chamava Lula, né? Acho que era Lula, eu não me lembro qual era o sobrenome dele, que era o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Porque eles já estão numa articulação, eles têm tanto hábito de funcionar juntos, que se criou uma confiança entre eles. Existe uma coisa parecida na assistência social, existe uma coisa parecida no campo da educação. Então, a educação, como é que ela fez essa emenda que saiu contra o que o governo federal achava? Que tinha já uma articulação entre estados e municípios, funcionava, tinha uma confiança, eles sabiam para onde as coisas tinham que ir, tinham documentos, regras, temas discutidos, e foi isso que serviu de guia quando a coisa ficou muito feia. Então, eu acho que se não tivesse tido essa experiência, era muito pouco provável que viesse alguém assim, do bolso do colete, e disse, vamos fazer um conselho. É porque tem conselho, porque tem o CONCEFAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda, que vinha discutindo, que vinha ponderando. Então, se a confiança no mundo da política for muito arrebentada entre os partidos, e esse foi o grande desserviço, né, dos anos 2016, do que o PSDB fez, acho que foi uma coisa que foi contra a memória que eles tinham, foi quebrar a confiança no mundo da política, que é um valor na democracia. E aí, para fechar aquela ideia de que nós não vamos sentar com a extrema-direita e pedir, vocês sejam bonzinhos, nós vamos sentar com quem tem compromisso com a democracia. E isso está no campo da esquerda, da direita, mas é no campo dos democratas. Os que estão fora desse jogo, mas eles têm que ser isolados, porque eles têm que começar a falar sozinhos. O que acontece? Eles estavam falando e encontrando eco. À medida que esse mundo da política for preenchido por propostas, por construções, esse pessoal vai falar sozinho. E eu acho que esse é o rumo que eu acho que a gente tem que olhar e tem que perseguir para se apropriar dos nossos destinos. Exatamente. Dar continuidade à frente democrática, né, para afastar exatamente a extrema-direita autoritária. Maria Paula, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente.